Você já se sentiu sozinho, como se Deus tivesse te deixado à margem de tudo e de todos? Já questionou o porquê de tantas portas fechadas, de tantos nãos na sua vida? Talvez você tenha olhado para o lado e visto pessoas prosperando, vivendo o que você só sonha, enquanto você permanece parado, em silêncio, como se nada acontecesse. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre o isolamento que, na verdade, é prova de que Deus te ama profundamente. Sim, isso mesmo. O isolamento pode parecer castigo, mas é amor. Deus te separou não para te punir, mas para te preparar. Porque às vezes, para nos transformar, Ele nos chama para um tempo de solidão, onde Ele trabalha em nosso coração, nossa fé e nossas decisões. E é nesse lugar silencioso que as maiores transformações acontecem. Imagine uma sala de espera, onde Deus ajusta cada detalhe para que no tempo certo você atravesse a porta que Ele preparou. Não é fácil, dói, é desconfortável, mas é nesse silêncio que Ele fala mais alto, que Ele revela o chamado que vai mudar a sua história. Por isso não desanime. O isolamento não é o fim, mas o início de um novo capítulo. É Deus dizendo: confia em mim, porque estou transformando a tua vida. Hoje você vai entender por que Ele te separou e como isso vai impactar a sua caminhada daqui para frente. Se este tema faz sentido para você, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também precisa ouvir esta verdade libertadora. Destaque do vídeo: Deus me separou porque me ama, e nesse silêncio Ele está me transformando. Escreva essa frase nos comentários como um compromisso com o que você vai aprender aqui hoje. Vamos juntos trilhar esse caminho de fé, porque Deus ainda tem grandes coisas para realizar na sua vida. Sabe quando algo lá no fundo do coração insiste em te cutucar, como se fosse um toque suave, mas persistente? Esse é o chamado de Deus. Ele não chega gritando, mas também não se cala quando quer falar. É como um vento que sopra no silêncio, lembrando que você não chegou até aqui por acaso. Cada detalhe da sua história foi cuidadosamente orquestrado para que você ouvisse essa voz que te chama para algo maior. Deus te separou porque Ele te ama. Pode parecer contraditório, mas é verdade. O isolamento não é castigo, é cuidado. É como um médico que afasta o paciente do barulho para ouvir os batimentos do coração. Quando Deus chama, Ele não te abandona, Ele te puxa para perto. Esse é o tempo de ouvir, de refletir, de decidir. Talvez você esteja assistindo a este vídeo se perguntando por que tudo parece estagnado, por que as portas se fecharam, por que pessoas se afastaram, por que os planos parecem ter parado no tempo. Deus quer que você entenda, isso não é coincidência. Ele está te chamando para algo maior. É hora de confiar que mesmo que tudo esteja silencioso lá fora, Ele está trabalhando no invisível. Quando falo de chamado urgente, não. Estou falando apenas de um convite para servir ou trabalhar em algo específico. Falo de uma convocação divina para alinhar a sua vida com o propósito dele. É sobre perceber que cada lágrima, cada espera, cada silêncio tem sentido. Deus usa tudo isso para te moldar e te preparar. Sabe aquela vontade de começar algo novo, mas o medo te paralisa? Isso é comum. Muitos ficam esperando o momento certo, mas Deus te diz: o momento é agora. Não importa se você acha que não está pronto, Ele te capacita no caminho. Às vezes, o chamado é tão urgente que não dá tempo de pensar duas vezes. É como um telefonema que você não pode ignorar, porque do outro lado está aquele que conhece cada batida do seu coração. Quero te desafiar a responder a esse chamado. Pare um instante e feche os olhos. Sinta o silêncio e pergunte: Deus, o que o Senhor quer de mim agora? Deixe Ele te mostrar a porta que precisa ser aberta. Talvez seja uma decisão que você tenha adiado há tempo demais. Talvez seja perdoar alguém, começar um projeto ou simplesmente voltar a sonhar.
O chamado de Deus é urgente, porque o tempo dele é perfeito. Não adie mais. Levanta, respira fundo e dá o primeiro passo, porque quando Deus chama, Ele também capacita. Ele não te deixa sozinho, Ele te sustenta, guia e transforma. Você já teve a sensação de que ninguém entende de verdade o que você passa? Aquela dor que insiste em ficar escondida por trás de um sorriso forçado, o vazio que bate no peito quando você está sozinho? Deus conhece cada lágrima que você derramou, até aquelas que você enxugou rápido para ninguém perceber. Ele sabe do peso que você carrega nos ombros, das batalhas que você trava em silêncio, dos medos que às vezes parecem te sufocar. Muitas vezes a gente acha que está sozinho. Olhamos para os lados e não vemos ninguém segurando nossa mão. Mas Deus nunca se afasta. Ele está sempre ali, observando, pronto para te ajudar a levantar. Ele vê além das aparências, além das palavras. Enquanto o mundo te julga pelas atitudes, Ele te entende pelo coração. E é aí que mora a grande diferença. Ele não desiste de você, mesmo quando você pensa em desistir. Pensa num pai que assiste o filho tropeçar, cair e se levantar. Deus é esse pai. Ele não fica apontando os erros ou dizendo, eu te avisei. Pelo contrário, Ele estende a mão e diz, vem cá, eu te ajudo. E mesmo quando você se afasta, Ele permanece fiel, esperando você olhar para Ele outra vez. Porque Deus não se cansa de te amar. Ele não desiste de você, ainda que você mesmo já tenha se dado por vencido. Talvez você tenha acreditado que suas dores são pequenas demais para chamar a atenção de Deus, mas Ele valoriza cada detalhe da sua história. Lembra daquela oração que você fez em silêncio, sem nem saber se Ele estava ouvindo? Ele ouviu. Lembra do suspiro de desespero que você soltou no meio da noite? Ele ouviu também. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele é especialista em recolher pedaços quebrados e transformar em obra-prima. Agora eu te convido a refletir. Onde você tem colocado suas dores? Tem tentado esconder ou tem entregado nas mãos dele? Porque enquanto você tenta carregar tudo sozinho, a bagagem só aumenta. Mas quando você entrega para Deus, Ele pega o peso, enxuga suas lágrimas e te dá força para continuar. Ele é especialista em transformar dor em testemunho, choro em sorriso, luta em vitória. Então, respira fundo, fecha os olhos e lembra. Deus conhece suas lutas e Ele te ama demais para te deixar do jeito que está. Ele tem um propósito até no silêncio. E acredite, não importa quão fundo você acha que caiu, Ele tem poder para te levantar. Às vezes, a gente acha que ouvir é só questão de usar os ouvidos, mas com Deus é diferente. Ele fala de um jeito que vai além do som. Ele fala com o coração. E é aí que mora o segredo. Quantas vezes você já teve aquela sensação de que algo dentro de você dizia, não vai por aí, ou é hora de mudar? Pois é, Deus fala assim, suave, mas firme. O problema é que a gente, na correria do dia a dia, acaba tapando os ouvidos do coração. Ouvir a Deus não é como ouvir uma música de fundo enquanto faz outra coisa. É preciso parar, silenciar a mente e estar disposto a obedecer. Porque quando Ele fala, Ele também espera uma resposta. Ignorar essa voz é como passar por uma porta aberta sem entrar. Você perde a oportunidade de viver algo novo. Quantas vezes você já se perguntou, por que nada acontece na minha vida? Talvez seja porque você tem ouvido muito barulho externo e pouco o som de Deus. É fácil se distrair com redes sociais, notícias, opiniões de todo lado. Mas Deus fala no silêncio. É lá que Ele revela o que os outros não podem ver, o que o mundo não entende. Ele fala no íntimo, onde só você e Ele podem acessar. Sabe aquele projeto que você tem medo de começar? Aquela decisão que você vem adiando?
Talvez a resposta já tenha sido dada, mas você ainda não parou para ouvi-la de verdade. Quando você se fecha para Deus, você também se fecha para as oportunidades que Ele coloca no caminho. Lembra que Ele abre portas, mas é você quem tem que atravessar. Um exemplo prático: comece o hábito de separar 5 minutos do seu dia para silenciar tudo e ouvir o que Deus quer falar. Não precisa de rituais elaborados. Só você, o silêncio e o coração aberto. Leia um versículo, faça uma oração curta, mas sincera. Você vai se surpreender com o quanto Ele fala nesse pequeno espaço de tempo. Deus quer transformar sua vida, mas Ele não vai gritar para chamar sua atenção. Ele quer que você queira ouvir. E acredite, quando você ouve de verdade, tudo muda. As decisões ficam mais claras, a fé se fortalece e até as lutas parecem ter um propósito. Porque ouvir com o coração é o primeiro passo para viver o plano que Ele preparou para você. Então me diz, você tem dado ouvidos ao que Deus fala? Ou tem se distraído com o barulho do mundo? Chegou a hora de abrir o coração e ouvir de verdade. Ele tem algo grande para te contar. Você já reparou como o tempo voa? Parece que ontem mesmo era ano novo e hoje já estamos quase na metade do ano. O tempo é um recurso que não volta e cada segundo conta quando falamos do plano de Deus para a sua vida. Deus não desperdiça tempo e Ele também não quer que você desperdice as oportunidades que Ele coloca no seu caminho. A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas. E isso inclui os momentos em que Deus abre portas para você. Sabe aquela sensação de que uma chance apareceu de repente? Talvez seja uma vaga de emprego, uma nova amizade ou até mesmo uma ideia que pode mudar o rumo da sua história. Isso não é acaso. É Deus te mostrando que é hora de agir. Mas o que você faz com essas oportunidades? Muita gente deixa o medo dominar e acaba deixando a porta fechar. Outros ficam esperando o momento perfeito, como se tudo tivesse que se alinhar de forma impecável para dar o primeiro passo. Mas Deus te diz, o momento é agora. Porque o tempo dele é perfeito, ainda que aos nossos olhos pareça confuso. Imagina que você está num trem prestes a partir. Se você hesita demais, o trem vai embora e você fica na estação, se perguntando o que teria acontecido se tivesse embarcado. O mesmo acontece com as oportunidades de Deus. Às vezes, a gente adia tanto que quando percebe o tempo passou, a porta se fechou e o trem partiu. Não estou dizendo isso para te assustar, mas para te lembrar de que o tempo é precioso e não volta. Talvez você esteja pensando, mas eu não estou pronto. E quem disse que a gente precisa estar pronto para dar o primeiro passo? Deus capacita os que dizem sim. É no caminho que Ele vai moldando, fortalecendo e dando sabedoria. A porta que Ele abriu hoje pode não estar lá amanhã. Então, não espere tudo estar perfeito para avançar. Se você sente que Deus está te mostrando algo, agarre essa oportunidade com fé. Diga, Senhor, eu não sei tudo, mas confio no Teu tempo, porque Ele não falha. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, Ele está no controle de cada detalhe. Por isso, fique atento. Ore para ter discernimento e coragem para atravessar as portas que Deus abre, porque o tempo dele é perfeito e as oportunidades que Ele te dá são para te aproximar do propósito que Ele sonhou para você. Não desperdice mais tempo, porque o relógio de Deus não para. Quando Deus abre uma porta, é preciso ter coragem para atravessá-la. É como se Ele te chamasse para um salto de fé. E a decisão é sua. Você pode ficar olhando ou dar o passo que muda tudo. O medo é uma das maiores barreiras que nos impede de avançar. Mas a fé é a ponte que nos conecta ao que Deus tem preparado. Muitas vezes a gente espera o momento perfeito, o dinheiro ideal, a pessoa certa, o cenário alinhado. Mas Deus trabalha no agora.
Ele não espera que tudo esteja confortável. Ele te desafia a sair da zona de conforto. E é nessa hora que a ação precisa falar mais alto que o medo. Porque coragem não é a ausência de medo, é agir mesmo com medo. Pensa numa mãe que segura a mão do filho na primeira vez que ele vai andar de bicicleta. O filho está tremendo de medo, mas ela diz: vai, eu estou aqui. Deus faz o mesmo com a gente. Ele segura a nossa mão e diz: vai, eu estou aqui. E é nesse apoio divino que mora a força para agir. Talvez você esteja travado em algo que Deus já mandou você fazer. Pode ser começar um projeto, falar de Jesus para alguém, pedir perdão ou até mesmo largar algo que te afasta dele. O chamado está feito, mas é preciso ação. A fé sem obras é morta e a coragem é a faísca que faz tudo acontecer. E se der errado? Bom, Deus não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu estar com você. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Isso significa que mesmo que as coisas não saiam como você espera, Ele vai transformar cada tropeço em aprendizado, cada lágrima em força, cada decepção em testemunho. Nada se perde quando a gente anda com Deus. Para colocar isso em prática, quero te desafiar. Dê hoje o primeiro passo em direção ao que Ele colocou no seu coração. Escreva, planeje, converse, mas não fique parado, porque a fé que não se move é só teoria. Deus quer te ver vivendo aquilo que Ele sonhou para você, e isso só é possível com ação. Então, levanta, sacode a poeira e diz: eu vou. Porque quando você age com fé, o impossível se torna possível. E lembre-se, coragem é dizer sim mesmo quando o medo tenta dizer não. Deus é contigo e Ele vai honrar cada passo que você der na direção dele. Tem hora que o silêncio de Deus machuca mais do que qualquer palavra dura. É como se o céu estivesse em silêncio e você sozinho, esperando uma resposta. Mas acredite, Deus fala também no silêncio. É nesse intervalo entre a pergunta e a resposta que Ele te molda, fortalece e prepara para viver o que vem depois. Sabe quando a gente planta uma semente na terra? Antes dela brotar, o trabalho acontece, escondido. A raiz precisa crescer primeiro, firme, para depois a planta aparecer. Assim também é o processo de Deus em nossa vida. No silêncio, Ele fortalece as raízes da nossa fé, para que quando a bênção chegar, você esteja pronto para sustentá-la. É no silêncio que Ele te ensina a confiar, mesmo sem ver. É no silêncio que Ele te mostra que a fé não depende de barulho, mas de convicção. Deus não está calado porque te esqueceu. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando cada detalhe para o momento certo. E acredite, Ele não falha. Quantas vezes você orou, chorou e não viu resposta? Isso não significa que Deus não ouviu. Às vezes, Ele fala mais no silêncio do que em palavras, porque no silêncio, Ele te treina para ouvir a sua voz de forma mais profunda. É como se Ele dissesse: filho, confia, eu estou cuidando de tudo. Um exemplo prático. Pense numa pessoa que vai correr uma maratona. Antes da prova, ela treina em silêncio, longe dos holofotes. Ninguém vê o esforço, o suor, as quedas, mas é nesse treino que ela ganha força para chegar ao pódio. Assim também é com você. No silêncio, Deus está te treinando para grandes coisas. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio agora, se perguntando por que Ele não responde. Mas não desanime. Ele não te abandonou. Ele está te preparando para algo que você ainda não consegue ver. Às vezes, o silêncio é a maior prova de amor, porque é nele que Ele te molda para suportar a vitória que virá. Por isso, não despreze o silêncio. Use-o para orar, refletir e fortalecer sua fé. Leia a palavra, medite, pratique a paciência. Porque quando a resposta chegar,
você vai entender que cada segundo de silêncio teve um propósito. Então, respira fundo e lembra: Deus não está em silêncio porque se esqueceu de você. Ele está te moldando para algo extraordinário. Confia. Nele, segue firme, porque o silêncio dele é parte do processo de transformação que vai mudar a sua vida. A vida é feita de escolhas. Algumas parecem pequenas, mas outras mudam tudo. Quando Deus te chama, Ele te dá a liberdade de escolher o caminho. Mas junto com essa liberdade vem a responsabilidade de decidir com sabedoria. Porque cada decisão que você toma, ou que adia, pode acelerar ou atrasar o plano que Ele preparou para você. Quantas vezes você já sentiu aquela inquietação no coração, como se Deus estivesse te dizendo: é hora de escolher. Pode ser perdoar alguém que te feriu, começar algo novo, largar um vício ou dar um passo de fé. O problema é que a gente insiste em adiar. A gente inventa desculpas, espera o momento certo, mas esse momento muitas vezes nunca chega. E enquanto isso, o propósito de Deus fica parado, esperando você agir. Cada decisão não tomada pesa como uma mochila nas costas. É como carregar pedras que não te pertencem mais. E sabe qual é o problema? Quanto mais você adia, mais difícil fica largar o peso. Porque as decisões que você evita tomar hoje podem te aprisionar amanhã. Deus quer te libertar desse fardo. Ele te chama a tomar decisões com coragem e fé. Ele não te força, mas te convida a dar o passo. É como se ele dissesse: eu te dei o livre-arbítrio para escolher me seguir ou continuar do mesmo jeito. A escolha é sua. Mas não se engane. As consequências das suas escolhas podem te aproximar ou te afastar do propósito dele. Um exemplo prático. Pense numa pessoa que precisa mudar de carreira, mas tem medo de sair da zona de conforto. Enquanto adia a decisão, a insatisfação cresce, a fé esfria e as oportunidades passam. Mas no dia em que ela decide confiar em Deus e agir, as portas começam a se abrir, o peso some. A vida ganha propósito. Deus quer te lembrar que as decisões não tomadas podem custar caro. É como ficar parado em frente a uma porta aberta, sem coragem de entrar. Enquanto isso, a chance passa, o tempo corre e você fica na dúvida. Mas Deus não quer isso para você. Ele quer que você decida e confie que Ele estará ao seu lado em cada passo. Então, hoje é o dia de decidir. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer que eu faça agora? Entregue a Ele o medo, a dúvida, a insegurança, porque Ele transforma em cada decisão difícil em testemunho. E lembra, o tempo é precioso e cada escolha conta na história que Ele está escrevendo com você. Você já percebeu como a gente adia as coisas importantes? Sempre aparece uma desculpa para não começar. Amanhã eu faço, depois eu vejo, agora não é o melhor momento. Mas Deus não é Deus de adiamentos, Ele é Deus de agora. Quando Ele te chama, Ele quer que você se mova no presente, porque o tempo de Deus é hoje. Talvez você tenha vivido anos esperando o cenário perfeito, a conta bancária cheia, o apoio de todo mundo. Mas deixa eu te contar uma coisa. O cenário perfeito nunca vai existir. Deus não precisa de cenários perfeitos. Ele cria milagres no meio do caos, da dúvida, do medo. Ele transforma deserto em jardim, lágrima em testemunho, silêncio em canção de vitória. Lembra de Moisés? Ele estava fugindo no deserto quando Deus o chamou. Não tinha multidão aplaudindo, não tinha aplauso, não tinha segurança. Mas tinha um Deus dizendo: vai, porque eu sou contigo. Da mesma forma, Ele está te dizendo agora: não espere tudo desmoronar para me ouvir. Eu estou falando com você, agora. A procrastinação é uma armadilha que paralisa sonhos e rouba oportunidades. É como uma teia que te prende aos medos e dúvidas, enquanto o relógio corre.
Cada dia que você adia é uma chance que se perde. E Deus não quer que você perca o que Ele tem para você. Ele quer te ver vivendo aquilo que Ele sonhou hoje. Um exemplo prático. Talvez você tenha sentido vontade de começar um projeto, de se aproximar mais dele, de reconstruir relacionamentos. Não espere segunda-feira, mês que vem ou ano que vem. Começa hoje. Manda aquela mensagem, dá aquele passo, faz aquela oração. Porque quando você age, Deus age junto. E quando você dá o primeiro passo de fé, Ele abre as portas que você não conseguia nem imaginar. Então, eu te desafio a parar agora mesmo e perguntar: Deus, o que eu posso fazer hoje para viver o teu propósito? E tenha coragem de agir, porque o chamado dele é para agora. O amanhã pode não chegar do jeito que você espera, mas o hoje é presente dele para você. Não espere o momento perfeito. Crie o momento perfeito com a sua fé. Deus quer transformar sua vida hoje, não depois, não semana que vem. Hoje. E tudo começa com o seu sim, porque Ele é Deus de ação e Ele te chama para viver o extraordinário. Agora que você caminhou por cada parte dessa jornada, é hora de olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: o que Deus está me chamando para viver hoje? Talvez você tenha sentido o coração arder em algum momento deste vídeo. Talvez tenha lembrado de decisões que vem adiando, de oportunidades que deixou passar, de dores que guardou no silêncio. Mas Deus não desperdiça nada. Cada palavra, cada lágrima, cada silêncio foi parte do processo que Ele usou para te moldar até aqui. Deus te chamou para um propósito maior, e esse propósito começa quando você escolhe agir com fé. Você está pronto para abrir a porta que Ele colocou à sua frente? Você está disposto a confiar nele, mesmo quando não vê o caminho completo? Porque a fé não é sobre ter tudo sob controle. É sobre confiar que Ele está no controle. Pensa, por um instante, quais são as áreas da sua vida em que você precisa tomar uma decisão hoje? Talvez seja perdoar alguém, começar algo novo, ou simplesmente voltar a falar com Deus de coração aberto. Não deixe para amanhã o que Ele quer fazer agora, porque o chamado dele é urgente e Ele tem pressa em transformar a sua vida. Quero te desafiar a dar o primeiro passo de fé hoje. Feche os olhos, respira fundo e diz: Senhor, eu escolho agir, eu escolho confiar. Ele vai te honrar, porque Deus é fiel com quem tem coragem de obedecer. Se você chegou até aqui, é porque Deus preparou este momento especialmente para você. Ele conhece suas lutas, valoriza cada lágrima que você derramou e está pronto para fazer algo extraordinário na sua história. Mas isso só acontece quando você decide abrir o coração e dizer: sim, Senhor, eu estou pronto. Agora eu te convido, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, vamos viver a transformação que Deus tem para cada um de nós. E antes de sair, deixa aqui nos comentários: Deus, eu confio em Ti para agir hoje. Escreve essa frase como um compromisso público de fé, como um passo de coragem diante dele e de todos. Porque o silêncio de Deus não é o fim, mas o começo de algo novo. E hoje Ele te chama para viver a transformação que muda tudo. Você aceita o desafio?